Eu vou iniciar a pintura externa da minha casa e eu estava pesquisando, assistindo alguns vídeos, o pessoal fala assim, tinta emborrachada, tinta acrílica, tinta externa. Puxa, eu não sei a diferença entre uma tinta externa acrílica e emborrachada e uma, por exemplo, uma tinta fosca, tinta clássica, tinta rende muito, enfim, que confusão. Por favor, engenheiro El, me ajude aí na explicação. O que é uma tinta emborrachada, por exemplo, e o que é uma tinta acrílica fosca? Canal Engenharia na Prática. Olá, pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez a todos vocês, muitíssimos bem-vindos. Obrigado por estar no nosso canal Engenharia na Prática. Eu sou o engenheiro Elberama e você sabe que aqui no nosso canal, o canal mais engajado de engenharia no YouTube, você realmente aprende. Como eu sempre digo, sem bate-papo, Vamos para o vídeo. Essa questão de tintas, os tipos de tintas no mercado, elas dificultam principalmente para os leigos, né? Você que está construindo, você que vai realizar a pintura da sua casa, os nossos vídeos são muito focados, né? Todos eles muito focados aí para você que está construindo, para você que vai construir. Você chega numa casa de tinta, você tem uma variedade. E você muitas vezes não sabe, será que eu posso confiar nessa informação, naquele vídeo? Então eu vou explicar um pouquinho para você dessa questão. Nós já falamos aqui nos vídeos passados, né, a questão de qual tipo de tinta ou qual fundo você aplicar no gesso, ok? Importante. Qual tipo de fundo você aplicar no gesso, cuidado, que tem um mito muito grande aí, que faz uma indicação e essa indicação não é própria, tá bom? Qual a diferença, por exemplo, de uma tinta fosca e uma tinta acetinada no gesso? Poxa, eu vou pintar o meu gesso com uma tinta acetinada. Cuidado, pessoal, cuidado. Tem vários procedimentos que você precisa seguir ali, quando você vai pintar um gesso e você deseja utilizar uma tinta acetinada, está nesse vídeo aqui as informações para você. E agora, hoje aqui, tintas emborrachadas. Poxa, Elber, espera um pouquinho. Quando eu vou comprar uma tinta acrílica, vou pintar externamente as minhas paredes, vou pintar ali a pintura externa da minha casa, vou pintar um muro e o fabricante ele que vai vender para mim uma tinta acrílica. Mas toda tinta não é emborrachada? Pessoal, claro que eu não vou entrar aqui em conceitos químicos de formulação, que não é a minha área. Mas entenda uma coisa. Existem, por exemplo, 3 categorias de tintas aqui, muito simples para você. Existe aquela categoria de tinta fosca, que é chamado de rende muito, ou cobre muito, ou faz, sei lá, 1000 metros quadrados com uma tinta. Essas tintas, pessoal, são as famosas tintas que têm grande rendimento, mas elas são destinadas exclusivamente para pintura interna, aonde você não tem a propensão de chuva e sol. Então, quando você vai você vai pintar, por exemplo, o forro, né, o teto da sua casa, teto sei lá, no gesso, na massa corrida, direto no reboco. Então, você quer uma tinta legal para você utilizar para pintar o teto de branco ali? Você pode utilizar, por exemplo, essa rende muito, essa cobre muito, enfim, que você vai ter grande rendimento e vantagens aí na hora de comprar. Bom, agora eu vou pintar a minha casa externamente. Aí, tinta emborrachada ou tinta acrílica fosca? Você tem uma tinta acrílica fosca premium. É considerado, sim, uma tinta de qualidade. Repetindo, tinta acrílica fosca da linha premium não pode ser linha standard, pessoal. Toda vez que você tiver uma tinta standard, é considerado uma tinta de segunda linha. Essa sim, as tintas rende muito, são consideradas tintas de segunda linha, linha standard. Então você tem ali uma tinta fosca, premium, acrílica, para você utilizar na sua pintura
externa no seu muro. Só que essa tinta, ela não tem uma resistência, pessoal, à fissuração, né? Você tem, por exemplo, aquelas microfissuras, por exemplo, que muitas vezes você tem no reboco, né? Acontece aquelas microfissuras, aqueles mapeamentos aí, os traços de reboco. Então, quando você aplica a tinta, essa tinta fosca normal, ela não vai lhe ajudar, né, na cobertura aqui, né, para eliminar essas microfissuras. Fissuras, pessoal, não é trinca, hein? Essas microfissuras aqui, porque ela não tem uma propriedade, por exemplo, flexível, não tem uma propriedade elastomérica de combater aí, ó, essa microfissuração. Ela é uma tinta acrílica de qualidade, ela é uma tinta premium de qualidade, claro, né? Optando sempre pelos grandes fabricantes, você tem sim essa característica. Tinta para ser pintado no muro, numa parede, ok, né? Agora, poxa, Elber, mas então o que a tinta emborrachada vai trazer para mim? Quando nós falamos de tinta emborrachada, pessoal, muito utilizada para muros, grandes paredões. Então, geralmente você tem externamente ali da edificação, na divisa, por exemplo, né? Você tem aquela grande parede. E essas paredes, pessoal, elas ficam propensas ali às chuvas, ao sol intenso aí, dependendo da posição. E geralmente, quando essa parede esquenta muito, pessoal, ela trabalha muito ali, né, com o reboco. Ele é um material rígido, trabalha muito, fissura muito, esquenta, esfria, né? Se você olhar para uma parede ali 3 horas da tarde, é uma coisa. Se você olhar 3 da manhã, é outra coisa, pessoal. Retrai, né, e expande, né, nesses horários, né, sucessivamente. Então, poxa, então eu preciso de uma tinta mais elaborada para resistir o sol, para resistir a chuva, que aí entra o conceito da tinta emborrachada. E aí você vai no fabricante, poxa, eu quero pintar o paredão da minha obra, hein? Poxa, eu tenho um paredão lá, bate sol o dia inteiro. Você vai utilizar uma tinta emborrachada. Você vai utilizar uma tinta flexível, você vai utilizar uma tinta elastomérica. São tintas com uma categoria, né, com esse, vamos dizer assim, um emborrachamento, entre aspas, tá, pessoal? Isso não é bem um conceito, um emborrachamento maior aí, para quê? Para trabalhar aqui, ó, para combater essas microfissuras. Ó, pessoal, né? Você vai utilizar, você vai fazer a pintura aí de um paredão, né? Utilizando uma tinta emborrachada. Muros, por exemplo, repito para você. Então, essa é a categoria. Quando você tem uma tinta fosca, quando você tem uma tinta emborrachada, essa é a diferença. Tanto é que, se, por exemplo, uma custar 400, uma tinta fosca normal custar 400, uma tinta emborrachada pode custar, de repente, 600, 700, até o dobro do preço, dependendo do fabricante. Uma desvantagem da tinta emborrachada, na minha opinião, pessoal, geralmente, das grandes marcas que nós temos aí, quase que a maioria delas, as tintas emborrachadas, elas são semibrilho, pessoal. Elas têm brilho no acabamento, tá? Eu, engenheiro Elber, não gosto desse tipo de tinta onde você tem brilho no acabamento, porque acende muito defeito. Então você usa externamente na sua parede, você tem que ter uma parede lá com uma textura, com um revestimento, para você ter uniformidade. Se você aplicar uma tinta com brilho, por exemplo, aonde você tenha, você pode ter, vai acentuar muitos defeitos. Então eu gosto de trabalhar com a tinta emborrachada numa categoria fosca. Ela é emborrachada sim, mas ela é mais acetinada, ela é mais fosca. Tá bom? Fica a dica para você. Toda vez que você utilizar uma tinta brilhante, pessoal, acetinada ou semibrilho numa parede, essa parede precisa estar perfeita, né? Uma massa corrida internamente, ou mesmo externamente, um revestimento para que você não fique mapeando ali.
Tá bom? Isso é uma dica legal para você entender. Hoje você sabe, né, o que é uma tinta rende muito, o que é uma tinta fosca tradicional e o que é uma tinta emborrachada. Beleza, pessoal? Ó, canal Engenharia na Prática, hein? Você sabe que definitivamente aqui você aprende.